Eu acho incrível. Bora, vamos trazer um container e vamos vender mármore num braço e bambu no outro. Um casal de muito sucesso, só que na verdade uma grande dupla. Eu tô aqui com o Francine Ferrari e Marco Neri. Prazer estar aqui. À frente da Neo Bambu. Todo mundo olha e acha que é um casal. Todo mundo pensa. É unânime. E na verdade foi uma parceria que deu muito certo. Muito. A gente, na verdade, eu considero o Marco como meu melhor amigo. Irmão. Irmão. Então, além de tudo, além da parceria, nós temos uma amizade aí de muitos anos. Eu quero saber como tudo isso começou, mas antes de tudo, eu quero saber o seguinte: quem eram vocês antes dessa história toda? Você sempre foi muito agitada, Fran? Sempre, a vida inteira. Eu sempre fui aquela que o avô falava assim, essa menina não para. Era eu. Na verdade, minha cabeça não para. Eu falo que tenho uma mente inquieta. Eu fico o tempo inteiro querendo avançar, pensar no futuro. Sempre estou criando, sempre estou querendo fazer uma coisa diferente. Pena que eu só tenho 2 braços, né? Mas senão a ideia aqui que não falta. E eu sou assim desde pequena, sempre fui muito criativa, inventava as minhas próprias brincadeiras, né? Eu não gostava de brincadeira pronta, né? Eu inventava. Então dali já ia para outra, entrava muito lado comercial também, comunicativo. Então para mim essa sou eu, né? Não foi algo que eu aprendi, eu sou assim. Desde sempre. Acho que desde a barriga da minha mãe. Nasci de 8 meses, então tá explicado. Eu venho da construção civil. Construção civil. Construção civil. Eu cresci em marmoraria. Eu com 13 anos eu comecei a trabalhar com meu pai na marmoraria, limpando poço de máquina. Então foi um negócio que desde muito novo eu sempre me interessei pelo comércio, pela construção civil, então eu quis começar de baixo. Não fui obrigado, então foi algo que eu quis começar de baixo para aprender. O cara estava limpando o poço, eu falei, por que eu, filho do dono, não vou aprender a limpar o poço? Então é um negócio muito engraçado, né? E daí, com 15 anos, eu fiz um técnico em arquitetura na Protec. Então, eu sou do interior de São Paulo. Meu pai também é ainda, né, uma grande inspiração para mim, porque ele começou a família do meu pai, eles começaram a fazer colchão de capim. Colchão de capim, meus avós vieram da Itália e começaram a fazer colchão de capim, foram crescendo, compraram uma lojinha, começaram a vender e foi aperfeiçoando até eles começarem a produzir estofados populares. E hoje eles são uma grande empresa, né? A empresa tem acho que uns 70, 80 anos, mais ou menos, começou com meu avô e meu pai, deu sequência. E eu cresci dentro de fábrica, apesar de hoje eu ser a parte, né, mais administrativa da gestão da empresa, comercial, eu cresci em fábrica, então meu pai sempre foi uma inspiração. Porém, assim, meu pai me chamava para ir em feira, por exemplo, nos Estados Unidos para escolher tecido, né? Essa história é engraçada. A gente foi para os Estados Unidos e meu pai falou assim, agora você vai comigo para você aprender. E eu estava fazendo arquitetura. Você fez arquitetura? Eu fiz arquitetura. Eu não sabia disso. Fiz arquitetura. Aí ele me levou, assim, todos os estandes que a gente entrou, eu escolhia esse, meu pai escolhia aquele. Eu falei assim, pai, como que você consegue ter visão, né, do que o mercado popular quer? Porque é exatamente o oposto que eu jamais escolheria. Mas é porque, obviamente, ele conhece o público dele, começou trabalhando sempre com o mesmo, né, sempre foi produtos populares e eu falei assim, nossa... É o feeling, né? É o feeling do negócio. E ele compra de coração, ele compra o melhor, mas com a visão... E eu, pai, e agora, né? Eu não consigo ter essa visão, né? Minha visão é diferente. Na época eu fiquei um pouco frustrada porque eu não fui trabalhar com ele. Aí meu pai falou assim, não, filha, vai fazer o que você quer. E um dia eu falei para ele, pai, eu vou fazer algo diferente. Eu quero trazer história para o público, ou para onde eu for trabalhar, o que eu for fazer. Eu quero ter algo diferente. Já vi que o meu negócio é além, né? Mas pensando no futuro. E aí eu fui fazer gestão, depois da faculdade de arquitetura, fui fazer gestão de negócios, pós-graduação.
Dentro da aula, do curso, né, que foram 2 anos, tinha uma matéria que eu ficava encantada, que era gestão ambiental. Então só tinha executivos dentro da sala e eu de arquiteta, era a única colorida da sala. O resto era tudo de gravata. E aí eu me encantei muito com a questão de gestão ambiental, isso foi em 2005. E aí eu falei assim, gente, esse é o futuro, é aí que está o negócio, é aí que eu tenho que entrar. 2005. Aí eu resolvi fazer meu TCC, né, voltado para algum produto para gestão ambiental. Eu falei, mas o que tem na época? Era muito difícil encontrar produtos ecológicos e bonitos. Você via piso de casca de banana. Principalmente custo, né? E custo elevado. Eles não tinham a estética bonita, né? Você já via que era um produto ecológico, que não era... E o arquiteto, né, ele tem muito essa questão da estética. Total. E foi quando eu comecei a buscar, eu falei assim, eu tenho que achar algum produto que seja ecológico e que tenha estética, né? Que seja agradável. Estético, que as pessoas não falam. Que nos agrade, né? E que nos agrade. E foi quando eu descobri, nas minhas pesquisas, piso de bambu. E eu falava assim, gente, mas piso de bambu? Eu pensava naquele roliço, né? Eu falei, vai ter cara de piso, né, ecológico, não é reto, como se põe em uma mesa, né? Aí comecei a pesquisar e eu achei várias indústrias na Ásia, né? Que a Ásia é o maior produtor, não sei se é o maior, mas... Os principais. Eu falo assim, a cultura madeira deles é bambu. A madeira está para o Brasil, assim como o bambu está para a China. Tudo que a gente faz de madeira aqui, eles fazem de bambu. E eu encontrei na época da minha pesquisa, encontrei alguns fornecedores, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, essa é uma nova solução, né, uma alternativa para piso de madeira, que a gente sabe que né, as questões do desmatamento no Brasil, muita madeira ilegal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei trabalhando, eu falei assim, eu preciso trazer isso para o Brasil. Eu fiz meu TCC, montei a Neo Bambu no meu TCC, e eu falei, eu preciso de um sócio. Alguém que vai entrar nessa luta. Peraí. Alguma luta comigo. A Neo Bambu nasceu do seu TCC. Nasceu do meu TCC. E o bambu, ele é uma gramínea, ele não é árvore. Então o bambu não trabalha com uma madeira. Eu fiquei encantada com tudo. O crescimento dele ele é sustentável, autorrenovável, não precisa... Tirar uma árvore e plantar 10, né? Porque, primeiro que ele não é árvore. Né? O bambu, ele é gramínea. Então, da própria raiz... Ele brota sozinho. Você nunca ouviu falar, bambu parece praga? Porque ele vai saindo. E é praga. É praga. E ele é super resistente. Então, aí um dia o Marco, a gente tinha um jantar, eu peguei essas amostras na bolsa, falei, Marco, o que você acha disso? E ele, porque o Marco, além de ser meu amigo, o Marco com toda essa bagagem, né, da construção civil, conhecimento, né, e de revestimento, né, porque mármore é um revestimento, também importador, eu falei assim, nossa, ele é a pessoa que tem que ser meu... E ele também, assim como eu, a gente vai pra frente. A gente não tem medo. Vamos. Eu falo pra ele, vamos. Aonde mesmo? Ele falou, não, só vamos. Então, vem comigo. Aí, nesse jantar, eu coloquei, você lembra? As amostras em cima da mesa. Eu falei, o que você acha aí? Se ele cheirava, virava, né, olhava, falou assim, eu acho incrível. Bora, vamos trazer um container e vamos vender mármore num braço e bambu no outro. Porque na época eu estava muito forte no mármore, né? Eu estava com a importação bombando. Puta, eu trouxe muito mármore para o Brasil. E aí a gente fez uma reunião até lá na marmoraria e a Neo Bambu cresceu dentro da marmoraria. Da família dele. A Neo Bambu, a gente fez, eu montei uma sala para a Fran dentro do showroom da marmoraria. Tinha várias salas no superior, onde a gente criou a sala lá e lá a gente começou a discussão da importação, de como divulgar o produto, de como trabalhar a marca. A gente nem tinha a marca ao certo, né? Não tinha. Então a gente ficou discutindo... Na verdade, o nome Neo Bambu veio justamente daí. Neo é o novo, bambu é o novo uso para o bambu no Brasil. Na época eu já tinha esses grandes arquitetos que eu já trabalhava, Dado, Armentano, enfim, essa turma toda, Léo, eu já fazia... Eu já vendia o mármore para eles. E aí, até uma das primeiras obras grandes mesmo, a gente fez por Armentano.
E o mais engraçado foi que a gente trouxe o primeiro container, né? E aí eu saía, eu levava o mármore e levava o bambu. Bambu no outro. Falei, ó, galera, puta, eu tô desenvolvendo, eu tô iniciando uma nova empresa com um piso voltado para sustentabilidade, um piso de bambu. Bambu? Como é que é um piso de bambu? Aí vem a questão, pô, piso de bambu, como é que eu vou arrastar uma cadeira, aquele negócio côncavo, né? Impossível, como é que... Eu falei, não, é um piso trabalhado, é um piso faqueado, prensado. Aí depois passa para o processo igual da madeira, de fresa e polimento e verniz. E naquela época, logo no início da Neo Bambu, quando a gente trouxe o primeiro container, tava muito a febre da madeira de demolição. Aí eu ligava para o arquiteto, pô, e aí, vamos fechar? Puta, o mármore ok, mas puta, o bambu, puta, a cliente resolveu com a madeira de demolição. Falei, caramba, segunda obra, terceira, quarta. Falei, porra, Fran. Eu lembro ferrou. exatamente esse dia. Ferrou. Falei, cara, a gente tá perdendo pra madeira de demolição. Eu falei, caramba, meu. Aí eu saí da mesa com umas réguas embaixo do braço. Ele fez só assim pra mim. Espera aí. Fui na produção, porque o nosso showroom era na avenida, ali na Vicente Hall. E a fábrica, a produção era na rua de cima. Aí eu subi pra fábrica, com umas réguas embaixo do braço. Aí comecei a brincar com jato de areia e água, com escova, com lixadeira, com maquita, eu mesmo. Em cima do piso. De De uma bambu. régua, de uma régua pronta. E aí eu criei ele no jato. Só que o jato era com água, né? Então eu teria que desenvolver algo que desse a questão rústica, daquele envelhecimento, só que um envelhecimento precoce e a seco, que eu não poderia desenvolver um com água, coisa que eu fiz lá na hora, só pra gente ver que cara ia dar no produto. Meu, ficou... Ele chegou, ficou incrível. Eu lembro até hoje, ele chegando na minha sala com as réguas assim, olha isso, a gente é capaz de fazer também uma bambu demolição, olha que maravilhoso, e ficou lindo. Ficou fantástico. Ou seja, aí montamos uma fábrica. Não, primeiro a gente, qual foi a questão? Vamos patentear? Aí contratamos uma empresa para tentar desenvolver uma patente, mas aí... O nome a gente patenteou. Mas aí a criação, o desenvolvimento do bambu demolição, o IPT, os órgãos lá não deram como uma invenção. E aí não deram a patente. Eu falei, meu, então a gente tem que correr e registrar os nomes. Então o nome bambu demolição, bambu rústico, esses nomes são registrados pela Neo Bambu. E aí foi super sucesso. Só que chegou um momento que as pessoas entravam, mas tudo bem, você tem bambu colorido, você tem bambu demolição, bambu... Mas se você quiser outra opção, deck de bambu, que opção que você tem mais? Eu falei, só tem bambu. Foi quando deu um start, a gente falou assim, não. Agora, para madeira tropical. Nós vamos para madeira... Não, a gente começou para a primeira madeira importada, né? De trazer o carvalho europeu, mas... Só que a gente não resolveu só ir atrás do carvalho europeu, a gente quis atrás de tudo. A gente ficou na Europa viajando acho que uns 20 dias visitando fábrica, feiras, até a gente montar um portfólio bem amplo, né? Bem amplo. Foi quando a gente mudou para Bambu Wood & Co, né? A Neo Bambu ampliou também para madeiras. Primeiro critério, sustentabilidade. Primeiro critério foi a sustentabilidade. Sempre. O foco foi exclusividade de marcas internacionais no Brasil. Então hoje a gente detém aí 6 marcas internacionais, né, que a gente importa. Então hoje, com toda essa nossa bagagem, na verdade nós somos uma curadoria de produtos em todos os continentes. Sustentáveis, com performance, com estética, ou seja, o que tem de melhor em deck no mundo, líder mundial em deck composto, a gente representa no Brasil. Então, o negócio foi pegando, foi mudando, né? A gente passou de ser os artesãos, né, para representar grandes marcas no mundo. Então, foi um passo, né? A história começou bem ali, né? Ele jogando o jato no bambu. Bem manual, bem pé de fábrica. Bem pé de fábrica. E aí a gente ampliou o portfólio, deu super certo, porque hoje a gente consegue atender área externa, fachada, a casa inteira com madeira, né, o bambu.
E aí foi quando a gente viu que só a Gabriel também estava pequeno. Nós abrimos 33 revendas no Brasil, e representantes. E foi quando a gente falou assim, nossa, tá na hora de ir pro D&D. Olha, eu quero desejar muito sucesso. Eu vou gravar muito lá na loja de vocês. A gente tá te Todo esperando. mês eu vou estar lá gravando. Uma só Quero boa. falar muito mais, mas eu quero agradecer muito. Obrigada pelo Prazer. convite. Estamos juntos e vou estar junto com vocês gravando. Até a Com próxima. certeza. Obrigada. Fran. Beijo, Beijo. beijo. Obrigada. Beijo. Valeu.